Olá, eu sou a Janaína Ribeiro e falo diretamente do estande do Banco Master na Expert XP. Seja muito bem-vindo. Ao longo de 4 encontros, nós vamos comentar aqui tudo o que aconteceu de mais importante no maior festival de investimentos do mundo, com analistas, gestores e estrategistas. Hoje nós vamos falar sobre quais são as melhores opções para ter uma renda recorrente. Nós estamos recebendo aqui a Mila Gaudêncio, economista e consultora financeira do Will Bank, e a Bruna Seni, analista de renda variável da Rica. Mila, você acredita que as pessoas ainda têm medo de investir? Acredito. Tem uma pesquisa, Dismorfia Financeira, que foi feita pelo Will Bank, que fala sobre comportamento financeiro. E nessa pesquisa, 16,7% dos entrevistados falaram que investem. Então, assim, foi uma pesquisa feita com mais de 2.000 pessoas, com 100 horas de entrevistas, com todas as raças, gênero. Então, a gente vê que é um número ainda muito pequeno ali, né? Então, isso tem muito a ver com a parte comportamental. Então tem a ver com medo, então pessoas que viveram muito tempo na escassez, elas são menos propensas a investir e ainda existe um medo aí para iniciar os investimentos. Eu acredito que os educadores financeiros hoje têm esse papel de desmistificar, mas ainda existe muito medo. E que conselho você costuma dar para quem quer começar, né, a navegar nesse mar e quer começar a investir? Bom, começa sempre o autoconhecimento financeiro, né? Então, assim, como que é a minha história com dinheiro? Com quem eu aprendi a lidar com dinheiro? Qual a história do meu pai, da minha mãe? Então, assim, sabe, essa parte de autoconhecimento financeiro é muito importante. E se você vai começar, começa ali pela renda fixa, começa construindo o que eu chamo de guarda-chuva financeiro, né, que equivale a reservas de emergência. Então não vai começar já investindo em renda variável. Então cria seu guarda-chuva financeiro ali de no mínimo 6 meses e aí vai sentindo e depois disso aí começa aí a diversificar, digamos assim. E eu acredito que não é exagero que 10 em cada 10 brasileiros querem ter uma renda pingando ali no mês na conta, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Aquela aposentadoria ali sem depender de INSS, nem nada disso, né? E agora, no momento que a gente está vivendo, quais são os melhores investimentos para ter renda recorrente? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, né? Acho que é o sonho de qualquer um ter um dinheiro extra, ou a famosa grana extra, pingando ali na conta todo mês. E para quem tem esse objetivo, eu acredito que existem diversos ativos que podem ser oportunidades ali de investimento, né? Acho que, como a Mila falou, é importante que o brasileiro tenha o seu guarda-chuva financeiro, mas que depois, se ele tem esse objetivo de receber uma renda recorrente, seja no presente ou mas principalmente para construir um patrimônio, para ter essa renda no futuro, complementar uma aposentadoria ou ser a sua aposentadoria, nós temos alguns ativos interessantes, como os próprios fundos imobiliários, que é uma classe que até foi um pouco mais difundida no Brasil recentemente, né? Então, os fundos imobiliários, eles têm ganhado o coração ali dos investidores também. Também temos ações que têm esse selinho, né, de boas pagadoras de dividendos, também podem ser opções interessantes para quem tem esse objetivo. É claro que a gente tem ali algumas classes mais interessantes, né, para quem tem esse objetivo de dividendos. Então, dentro do universo das ações, há algumas classes importantes para a gente olhar com mais atenção para esse objetivo. E até mesmo correndo um pouquinho menos de risco, digamos assim, nós temos alguns ativos também de renda fixa, que, por exemplo, se o investidor ele deseja uma renda recorrente, nós não temos apenas aquelas rendas fixas que têm um vencimento mais longo. A gente tem algumas que têm o pagamento do que a gente chama de cupom semestral, né, que é ali os juros daquele investimento sendo distribuído para o investidor algumas vezes ali no ano, né? Então, assim, eu acho que além, é claro, né, da previdência privada, que também pode ser uma oportunidade para quem quer esse retorno lá na frente. Então, assim, o que eu acho que é importante é uma diversificação também nessas classes, de acordo com o perfil e objetivo de cada investidor, mas que dentro do universo do mercado financeiro a gente tem diversas classes, diversos ativos que podem ser utilizados para ter esse selinho aí de renda passiva. Perfeito. Até falando de fundos imobiliários, né? Eles caíram também no gosto dos brasileiros, né? Parece que são até os queridinhos ali. Não é incomum a gente ver conteúdos. Vale mais a pena comprar um imóvel ou investir em um fundo imobiliário? Então vamos lá. Como escolher um bom fundo imobiliário? Bom, assim, eu acredito
que o investidor que está buscando um fundo imobiliário específico, é importante ele entender um pouquinho, até dependendo do cenário que a gente está, quais são as classes de fundos que são mais interessantes, né? Para isso nós temos inclusive já a análise de especialistas, né? Acho que o investidor que não tem tanto tempo de repente para estudar, se especializar nesse assunto, ele pode acompanhar ali um relatório de especialistas no assunto. Mas, por exemplo, quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente tem algumas categorias, né? Tem fundos que investem em ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, tem alguns fundos que investem, por exemplo, em galpões logísticos, né? E aí o que o rentista vai receber ali, o que o investidor vai receber ali, seria justamente como se fosse o aluguel, né, desses galpões que o fundo investe, ou esses mesmos fundos ou outras classes de fundos podem investir em ativos, por exemplo, como shoppings, né? E nesse caso, o rendimento mensal que os investidores recebem é justamente o pagamento desses aluguéis, né? Então, assim, por exemplo, em um momento de juros mais altos, nós temos diversas classes a classe de fundos que mais vem se destacando é essa classe de fundos que investem em ativos de renda fixa, porque são ativos que no momento estão tendo uma boa rentabilidade, né? Ou em um momento onde os juros começarem a cair, nós devemos ver ali outras classes de fundos, como esses que investem diretamente em imóveis, ganhando um pouco mais de atratividade. Então, acho que essa é uma premissa, né? Que assim, dentro da classe, é importante a gente olhar o cenário, de repente escolher o momento de entrada mais atrativo, dependendo do cenário, olhando para algumas dessas classes dos fundos. E aí a gente também precisa olhar, né, para dentro do fundo ali, qual que é, por exemplo, se é um fundo que investe em imóveis, onde eles estão investindo, se é um único imóvel, se são diversos imóveis, né, para ver realmente qual que é a qualidade do portfólio desse fundo, né, se é um fundo que investe em renda fixa, também olhar um pouquinho para os ativos que ele investe, qual que é a estratégia, né, para entender um pouco se faz sentido de acordo com o seu objetivo. Então, assim, na verdade parece que é um universo um pouco complexo, mas que na prática, como nós temos hoje, inclusive especialistas que ajudam nesse caminho, né, a gente pode escolher o fundo pela qualidade do portfólio, dependendo do setor, a gente vai olhar para determinadas classes. Se é uma classe de fundos que investe diretamente em imóveis, olhar quais são aqueles imóveis, se tem uma diversificação, se estão locados ou não, né, que é o que a gente chama de taxa de vacância. Então, tem alguns pontos ali que são importantes observar, mas, de forma geral, a gente consegue sempre, dentro dessa classe, encontrar algumas oportunidades. Perfeito. E Mila, dentro disso que ela falou, né, qual que é o momento que a pessoa vai começar a diversificar a carteira de investimentos, né? Então tá, ela já começou a investir, ela já sabe qual é o perfil dela de investidor, né? E aí, qual é o momento de começar a diversificar? A diversificação ela vem muito em linha com essa construção dessa reserva inicial, sabe? Então, os fundos imobiliários, eles possuem menos risco, menos volatilidade do que as ações, mas ainda existe um risco, né? Como ela falou, risco de vacância, né? Então, né? Deixou de alocar algumas salas comerciais dentro de um shopping ou dentro de um prédio, isso vai reduzir o valor dos dividendos. Então, se essa pessoa ela não tem uma reserva financeira, ela não pode ainda se colocar nesse risco de diversificação de investimentos. Então faz uma reserva financeira mínima e aí começa a fazer a diversificação. E eu acredito que a diversificação também ela está muito ligada com a maturidade, né, financeira. Então entender, fazer essas perguntas e aí começa diversificando com pouco, vai sentindo seu apetite ao risco, né, diversifica ali entre ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, né, sempre tendo um caixa que é o guarda-chuva financeiro. E aí vai vendo quais são os sentimentos quando você começa a diversificar e você vê que o dividendos num mês foi bom, num mês ele baixou, porque algumas, né, deixou de ter algumas salas locadas, ou uma ação caiu. E aí, qual que é o sentimento? O que você sente, né? E eu falo muito para as pessoas escreverem esses sentimentos para se perguntarem, tá, mas por que eu estou sentindo isso? Do que eu estou com medo? Esse medo está relacionado a alguma perda que eu já tive na minha vida? Então, tenha reserva financeira primeiro, comece a diversificar com um pouquinho, vai sentindo o seu apetite para o risco e aí depois vai aumentando. Perfeito. E até eu gostaria de falar agora, nós falamos de fundos imobiliários, mas ações que pagam dividendos, né? Como
como escolher a melhor ação e principalmente a sustentabilidade dos dividendos dessa empresa, né? Tem setores que são mais propícios a pagar melhores dividendos, né? E quais são eles? Sim, dentro, até como eu tinha falado, acho que dentro da classe de ações existem algumas ações que são mais interessantes para quem tem esse objetivo do que outras, né? Então, por exemplo, o que eu gosto de colocar ali como opção para os investidores que buscam dividendos são alguns setores que são mais estáveis, né? Então, independente do momento econômico, do ciclo econômico, alguns setores serão mais estáveis, como, por exemplo, o setor de energia elétrica, né, o setor de saneamento, o setor até mesmo financeiro, né, que é os famosos bancos, né? Então, assim, o setor também de telecomunicação, por exemplo, né? Então, por que isso acontece, né? Porque independente do momento econômico, do ciclo econômico, esses ativos, essas empresas que estão dentro desses segmentos, elas tendem a ter uma maior estabilidade nos seus lucros, nos seus resultados, né? Não dependem tanto do momento da economia. E essas empresas que estão nesses setores que a gente chama de setores mais perenes, que têm uma boa qualidade no seu negócio, né? Que tem, por exemplo, balanços com lucros recorrentes, né? Já tem uma maior estabilidade, essas empresas costumam distribuir mais dividendos, né? Então é uma classe bastante interessante para quem busca esse objetivo dentro das ações, né? Então empresas com boas, dentro desses setores mais perenes, empresas que têm resultados positivos recorrentes, com uma boa qualidade no seu negócio, né? Empresas mais estruturadas, nesse sentido, são mais interessantes para o investidor que está buscando ali uma rentabilidade com os dividendos. E nos relatórios de relação com os investidores, tem um histórico de dividendos, né? Caso o investidor queira lá dar uma olhadinha e falar, deixa eu ver se tem um bom histórico, dá, né? Exato. Todas as empresas, elas são obrigadas, né, a divulgar. Sim, esse é um outro aspecto que o investidor precisa olhar, né? Depois de ter esse filtro macro, né, com segmento, qualidade do negócio, a gente consegue olhar alguns indicadores específicos, como, por exemplo, qual que é o percentual de lucros que aquela empresa distribui em forma de dividendos, que a gente chama de payout. Esse é um indicador importante para a gente olhar. Outro indicador importante é o quanto que ela distribui de fato ali de dividendos, que a gente tem ali o dividend yield, né, que é o quanto ela distribui em relação ao seu preço. Então, são alguns indicadores importantes para olhar além desse aspecto macro, justamente para ver se essas empresas têm esse histórico, esse selo de boas pagadoras de dividendos. Perfeito. E eu queria falar sobre a tributação, sobre os rendimentos desses ativos, seja fundos imobiliários, que ainda não tem, né, ou das ações. Como que a tributação afeta os rendimentos, né? E se tem alguma dica para dar para os investidores, para eles fugirem aí dessa mordida do leão? Sim. Eu diria que o que a gente precisa sempre ter em mente é que não é porque o investimento tem imposto que ele é ruim, né? Então, muitas vezes a gente tem que olhar justamente para a comparação ali entre os investimentos, né? Para ver o que está valendo a pena em cada momento. Então, não é porque o investimento tem imposto que ele é ruim. Inclusive, né, nós falamos aqui de ações que pagam dividendos, de fundos imobiliários que distribuem ali os dividendos, que seria como se fosse o aluguel ali que eles realmente recebem, que estão distribuídos para os investidores. Esses rendimentos, tanto das ações que pagam dividendos, como os dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto. Esse é um diferencial dessas categorias, né? Agora, quando a gente vai, por exemplo, para uma renda fixa, que também distribui o famoso cupom semestral, aqueles juros semestrais, essa renda fixa já vai ter a incidência do imposto sobre o lucro. Agora, para a escolha dessa renda fixa, sempre vale a pena fazer a comparação, né? Temos algumas classes dentro da renda fixa que também são isentas, mas é importante sempre olhar para o momento quais as taxas que aqueles títulos estão pagando e fazer uma comparação, porque nem sempre aquele que tem a incidência do imposto vai ser um investimento pior do que aquele que tem. Feito, tá ótimo. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, Mila, pela participação, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite, Obrigada pela foi um prazer. participação.